Aqui vamos gravar mais um vídeo para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre duas pessoas, né? O pai e o filho, sobre Josafá e o seu filho Jeorão, tá bom? Gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: o reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filho de Josafá. Pulando agora para o 4. Diz assim: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos, à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Então o que ele fez? Ele assumiu o reinado do pai, né, por ser ele o filho mais velho, e na época era assim, né? E quando ele se fortaleceu no reinado, o que é se fortalecer? Quando ele trouxe a massa para o lado dele, e aí ele se fortaleceu com o povo. Aí o que ele fez? Matou seus irmãos, né? Ele não poderia fazer aquilo ali antes de se fortalecer. Então, ele trouxe primeiro o povo para ele e fortaleceu o seu reinado, né? E depois matou todos os seus irmãos e os príncipes, né? Aí diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera-se, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Então aqui começou a bagunça no reinado dele. Vê se não é semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, né? O reinado de Jeorão foi uma bagunça. Foi uma bagunça, né? Ele ainda incentivava o povo a se desviar do caminho do Senhor. E aí o reinado dele virou essa bagunça. O povo já estava se revoltando com ele, porque ele estava fazendo as coisas erradas. Vê se não tem aqui uma certa semelhança com o nosso país, né? Aí ele diz assim, porém, aí ele diz aqui no 9, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele de noite, se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também a Libna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Então o reinado dele começou a ficar bagunçado, do jeito que está o Brasil hoje, do jeito que está o nosso país hoje. Só que ele fez o que tentaram fazer nos dias de hoje. Só que ele trouxe o povo para ele. Depois que ele se fortaleceu no reinado dele, aí ele se levantou para matar seus irmãos, matar os príncipes e destruir a vida de todos que fossem contra ele, né? É importante que você entenda isso, pessoal. Desde quando eu me entendo por gente, o certo sempre foi certo, o errado sempre foi errado. Obedecer os pais é o certo.
Os pais têm a responsabilidade sobre os seus filhos, é o certo, né? Pois é, eu aprendi desse jeito, mas vamos mais adiante. E diz assim, também fez altos, no 11, né? Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induzistes a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, melhor do que tu, eles eram melhor do que você, diz o profeta. E vamos mais, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidades que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filhos algum, senão Jeocase, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidades incuráveis. Veja, toda escolha ela tem consequência. Então o que aconteceu? Ele cresceu vendo o pai dele fazer o que era certo, Josafá, um homem de Deus. E quando ele assumiu o reinado do seu pai, ele tinha duas opções: fazer o que era certo, o que ele aprendeu com o pai dele, ou fazer o que ele havia aprendido com os outros reis. Então ele tinha duas opções: fazer agradar a Deus ou não agradar. Só que nós precisamos entender que toda escolha tem consequências. Toda escolha tem consequências. Aí você me diz, pastor, por que o povo sofreu junto com ele? O povo que não tinha nada a ver com isso. Por que os filhos, as mulheres, sofreram junto com eles? Foram destruídos junto com eles. Primeiro que o povo tinha a ver. Por quê, pastor? Porque o povo aceitou aquela situação. Claro, nem todos aceitaram se desviar dos caminhos do Senhor. Porque quando você aceita fazer uma coisa errada, quando você aceita mentira, quando você aceita fazer algo errado, você está se desviando dos caminhos de Deus, dos caminhos de Jesus. Mas vamos mais adiante. Aumentando esta dia após dia. Ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Ele morreu agonizando. Ele morreu de dor. Ele morreu agonizando. Por quê? Porque ele teve escolhas. Você também tem escolhas de fazer o que é bom e o que é ruim. Você tem escolhas a fazer em ficar ou do lado certo ou do lado errado.
Você tem escolhas de servir a Deus ou não. O que você não pode esquecer é que todas as escolhas têm consequências. A escolha que você fizer hoje, você vai colher amanhã. E vamos mais adiante, porque está passando o tempo. Então ele morreu agonizando. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no a cidade de Davi, porém não nos sepultou, não nos sepulcros dos reis. Sepultou na cidade de Davi, mas não junto com os reis. E ele não deixou nenhuma lembrança boa ele deixou. Ele deixou lembranças amargas. E qual é a lembrança que você quer deixar para os seus filhos? Qual a lembrança que você quer deixar? Boa ou ruim? Isso vai depender da escolha que você fizer hoje. Escolha o lado certo. Porque toda escolha tem consequências. Tá bom assim? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.